Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, você, torcedora do São Paulo. Tudo bem? Bom, eu espero que sim. Bom, de antemão, né, gente? Em tempo, né? Um ótimo final de semana para todos vocês, torcedores e torcedoras do Tricolor. Bom, a informação que pipocou hoje nas redes sociais aí foi da viagem do Rui Costa a Porto Alegre para tratar definitivamente do capítulo final, né, do que seria o capítulo final desta novela. São Paulo tem interesse por Ferreirinha, né? E é muito provável que concretize mesmo este negócio. Então, algumas questões aqui para nós pensarmos, para que a gente possa refletir juntos aqui sobre questões que envolvem São Paulo, né? Que são inclusive norteadas aí por essa viagem do Rui Costa. Primeiro, a primeira pergunta. Pelos cargos que ocupam, quem deveria fazer esse tipo de viagem é o Belmonte, né? E a pergunta que a gente pode e deve fazer aqui é o seguinte: o que faz o Belmonte no São Paulo? Qual é a função do Belmonte? Que tipo de trabalho realmente ele executa? Ele realmente trabalha no São Paulo? Por que podemos e devemos fazer essa pergunta? Pergunta, inclusive, que ninguém costuma fazer para o Belmonte, ainda que o convite para participar de lives. E aqui você pode até entender isso como crítica direta, indireta, não tem problema, mas eu acho que todo mundo tem obrigação aí, exercendo o jornalismo, né, de questionar, na verdade, quando tem oportunidade, pessoas como o Belmonte sobre aquilo que ele faz de fato no São Paulo. Porque todo mundo sabe que ele tem um baita salário no São Paulo. Ganha muito bem. Então, acho que todo mundo que tem oportunidade tem que questionar o que de fato ele faz no São Paulo. Qual é o trabalho dele? Qual é a função dele? Até para que o torcedor do São Paulo entenda, né? Até para que gerar uma compreensão do torcedor do São Paulo sobre o possível, por que não? Excelente trabalho do Belmonte ali no Tricolor do Morumbi. É isso? Então, é muito importante que a gente pergunte isso. O que faz o Belmonte? Né? Um cara que ganha tão bem no São Paulo, o que ele faz afinal no Tricolor do Morumbi? Sabe por quê, gente? Sabe por que essa pergunta é válida? Dentre outras coisas, não só porque ele ganha muito bem, porque ganha, mas também porque essa questão de viajar e até o local em que está o jogador, né, é típico, né, da função desempenhada pelo Belmonte. Era o Belmonte que tinha que fazer essa viagem. Então, esse modus operandi tem sido praticado pelo Rui Costa. Inclusive, ele teria ido ao Paraguai, né, para fazer ali um contato direto ali com o staff da Miane Bobadilla e também do Cerro Porteño, né? E alguns falam, inclusive, nas redes sociais aí, né? Isso aí vai estourar assim que o jogador chegar e se eventualmente ele detonar no São Paulo, isso aí vai ficar muito mais público. Né? O Palmeiras estaria interessado, teria manifestado interesse em contratar o Bobadilla. E teria sido a viagem do Rui Costa, né, que teria sido decisivo para que o São Paulo conseguisse fechar o negócio aí e não perdesse esse jogador para o Verdão. Então, esse modus operandi de ir até o local tem sido praticado pelo Rui Costa. Contudo, pela função que exerce, pelo cargo que tem, quem deveria fazer isso era o Belmonte. Então a pergunta que fica é o seguinte: o que faz o senhor Belmonte no São Paulo? Né? A pergunta é legítima, né? Muito válida. Então vamos lá, gente. Olha só, vamos comentar aqui sobre a possibilidade do Ferreirinha definitivamente aí no Tricolor. Só chamar sua atenção, antes disso, para algo muito importante aqui. Vou deixar o link aqui no comentário e também na descrição do vídeo da página de membro, para você, torcedor do São Paulo, caso queira dar uma força para o canal, se tornar membro do canal. A faixa menor de contribuição é de R$ 4,99. Realmente fico muito grato. Você vai ter acesso ao nosso grupo ali no WhatsApp e também vai ter um acesso direto comigo, para poder conversar comigo sobre futebol a hora que você bem desejar. Tá bom, gente? Além disso, chama a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. PagBet é uma gigante aí que apareceu aqui nas apostas aqui no Brasil para democratizar o acesso, né, às apostas, né, e também para tratar você muito bem. O cadastro é muito simples, muito tranquilo, você pode fazer o depósito e também o saque via Pix, né, e o lema é acertou, tá pago, porque você pode pedir imediatamente o dinheiro para sua conta. Ao contrário de outras casas de aposta, na PagBet você não tem um valor mínimo para fazer retirada. Você pode pegar qualquer centavo e pedir para sua conta. Você também não tem um valor máximo em que você pede a retirada e que você vai demorar 3 meses, 4 meses para receber. Tudo é muito tranquilo ali na PagBet. É uma casa de aposta realmente, nesse sentido, bastante interessante. As cotas são sempre muito altas, né? E você tem algo muito importante e muito legal também na PagBet, que é o atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Então, se você entrar em contato com a PagBet às 3 da manhã, vai ter alguém para te atender lá. Às 2 da manhã, vai ter alguém para te atender. E não vai ser uma máquina, vai ser de fato um ser humano. Então, se você curtiu a ideia aí, visita a página, coloca, deposita um valor pequeno. Eles não falaram que é R$ 1, então coloca R$ 1 para você sentir a atmosfera, ver se você curte. Se você não curtir, você pega o seu dinheiro de volta. Sabe por quê? Porque na PagBet você pode pedir a retirada mesmo antes de você começar a apostar. Parece básico, parece simples, mas não é assim que funciona em várias casas de aposta por aí, beleza? Então vamos falar sobre
a viagem, não do Belmonte, mas do Rui Costa, para contratar o Ferreirinha. E essa insistência pelo Ferreirinha é válida mesmo, gente? Vale realmente a pena? Né? Será que vale a pena? O São Paulo está contratando jogadores para o lado de campo, né? O São Paulo já tem aí o Eric para trabalhar naquele setor. Esquerdo, o São Paulo tem o David, né? Que a gente não sabe se vai ficar, porque tem um problema com a reformulação do São Paulo até agora. A gente não está percebendo essa reformulação, né? Ganhando contornos aí importantes ali para o tricolor de 2024. A gente não está percebendo essa reformulação. Até alguns jogadores que sairiam, né? Porque sofre aí interesse, né? É alvo de interesse de outros clubes. Até o momento eles não estão sendo negociados. Por certo que esses jogadores ainda podem ser negociados, porque tem um longo tempo aí. A janela europeia ainda vai aí, evidentemente, abrir, e esses jogadores provavelmente vão sair do São Paulo. Mas os sinais até agora, né, não são tão assim generosos nesse sentido. Mas vão sair. É muito provável que alguns realmente deixem ali o Morumbi. Outros jogadores deverão sair porque o Dorival não quer contar com eles, né? Só que neste ponto aí a gente percebe que o São Paulo não está conseguindo ser muito feliz até o momento, né? Até porque muitos desses jogadores sairiam para o próprio mercado brasileiro, então não tem nenhum problema. Os clubes aqui brasileiros já estão atrás de reforços, razão pela qual seria muito mais tranquilo para o São Paulo aí fazer essa reformulação. Bom, o que travou no primeiro momento essa negociação do São Paulo com o Grêmio foi justamente o fato de que o São Paulo queria colocar jogador aí nessa parada. E o Grêmio ou não aceitou ou não quis os jogadores que o São Paulo pretendeu entregar para essa negociação. Nessa viagem do Rui Costa, ele pode perfeitamente continuar com essa conversa aí, por exemplo, de tentar fazer com que o Grêmio aceite alguns jogadores do São Paulo, né? Mas o fato é que o Grêmio quer dinheiro. O São Paulo teria oferecido já, né, 1 milhão de euros, em torno de 5,2 milhões de reais pelo Ferreirinha, por 35%, tá, gente? Do direito do Ferreirinha. O Grêmio tem os direitos do Ferreirinha, mas 35%. Então o que acontece? O Grêmio não aceitou. O Grêmio exigiu que o São Paulo ou outra equipe entregasse no mínimo 1,5 milhão, né, ou seja, 8 milhões, em torno de 8 milhões ali de reais para liberar o jogador, né? Uma coisa é certa, gente, o Ferreirinha é um jogador que não vai ficar no Grêmio. Ele não tem espaço mais no Grêmio. Ele não tem mais ambiente no Grêmio. E o tricolor dos Pampas realmente precisa negociá-lo, né? Se não for para o São Paulo, vai ser para uma outra equipe, porque o Ferreirinha realmente não tem muita condição de permanecer nos Pampas, no tricolor dos Pampas, porque de fato o técnico Renato Gaúcho parece que não curte muito o Ferreirinha, né? Então o que ocorre? Se não for para o São Paulo, vai ser para outra equipe. Então o Grêmio, se não pintarem outras propostas legais, né, o Grêmio pode também até facilitar um pouco mais. Mas o São Paulo faz muito bem em fazer essa tentativa de ir atrás do jogador agora, não esperar com que outros também manifestem interesse pelo ponteiro ali do Grêmio, né? Acho que está correto e acho legal que o Rui Costa vá até Porto Alegre para tentar fechar essa negociação. Não sabemos como é que vai ser essa tratativa, se de fato o São Paulo vai aceitar os valores que o Grêmio quer entregar, se o São Paulo vai diminuir esse valor, ou se o São Paulo vai conseguir sim colocar algum jogador aí nessa parada para diminuir o valor. Agora o fato é, na minha opinião, é muito provável sim que o São Paulo consiga contratar o Ferreirinha, porque quando alguém do clube vai até o local, isso de fato facilita muito na negociação. Eu sempre falo isso. Se um clube quiser contratar um jogador, tem que parar de ficar de longe, sabe? Paparicando o jogador, paparicando a possibilidade de contratar o jogador. Tem que pegar um avião e ir até o local. Isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Eu já estive, inclusive, em situações de negociação em que o fato do clube ir até o local, né, marcar um jantar, geralmente é jantar, né? Não sei porquê, nunca tem almoço, é sempre jantar. Geralmente faz toda a diferença, né? Então, o Rui Costa faz muito bem, né? E acho que o São Paulo, tem virtude disso, pode sim contratar o Ferreirinha. Ele chega para jogar no lugar de quem e que local? O Ferreirinha é um ponteiro, né, que pode atuar eventualmente ali pelo corredor central, mas eu acho que ele não rende bem naquele setor, não. Né? Acho que ele tem dificuldade ali, não é um jogador com personalidade suficiente para sustentar toda a pressão que vem do lado direito, do lado esquerdo, de trás, de frente, enfim, acho que não funciona muito bem não. Ele pode atuar pelo setor direito, onde ele entrega velocidade, porque se o Dorival de fato quer esse ponteiro de pé trocado, vamos combinar que ele não vai ter nesse ponteiro necessariamente uma aceleração do jogo no setor esquerdo, ou se isso acontecer, essa aceleração do jogo não vai acontecer até o fundo do campo, ou seja, o jogador pode até apresentar velocidade, mas não vai, por exemplo, entregar profundidade. No setor direito ele pode entregar velocidade e também profundidade. Agora, ele é um jogador que joga melhor pelo setor esquerdo, onde nem sempre ele consegue entregar tanta velocidade, mas ele consegue entregar, sim, uma construção de jogo bem eficiente, praticamente passa a compor ali uma
passa a compor, a ser um jogador ali praticamente de meio de campo quando chega ali no centro da área, e aí acaba funcionando muito bem. O Ferreira é um jogador que tem um drible fácil, um cara que consegue driblar. Então naquele setor, às vezes, também, ele consegue praticar uns dribles legais ali, né, e até vai ao fundo do campo, mas não é muito a dele não. Agora, de fato um jogador tecnicamente muito interessante, muito acima da média, muito mesmo, gente, acima da média, tá? O São Paulo já tem o Eric naquele setor. O David certamente não vai ficar, como eu já disse, outros também poderão sair, mas o São Paulo já tem o Eric. Neste momento, sinceramente, na minha opinião, né, pode surpreender a muitos de vocês, na minha opinião, neste momento, o Eric tem condição de se adaptar mais rapidamente do que o Ferreira. O Ferreira é um jogador que tem muitas questões naquela cabecinha dele, sabe? Então ele sempre tá, sabe, deixando, né, se controlar por essas várias questões que sempre estão comandando ele, que praticamente o comandam, né? Então eu acho que assim, eu acho que de cara, você entregando a camisa pros dois, quem vai chegar e jogar com mais facilidade é o Eric, né? O Ferreirinha, contudo, pode ser construído para ser melhor do que o Eric, para ser o dono da posição, para ser, inclusive, um dos melhores atacantes no futebol brasileiro. Mas o Ferreirinha talvez precise de um pouco mais de construção, neste momento, para ser um jogador determinante, protagonista, do que o Eric, porque o Eric vem sofrendo aí desafios enormes na carreira e ele tem superado esses desafios. Este é um ponto importante que podemos e devemos destacar em relação ao reforço do São Paulo. Já o Ferreira é um jogador que está com dificuldade para superar esses desafios. Então você tem um jogador que está superando aqueles problemas que são colocados para sua carreira e você tem um outro jogador que é até mais técnico, é melhor tecnicamente do que o Eric, mas que está com dificuldade para superar esses desafios colocados na sua carreira. Então o São Paulo está contratando esses dois jogadores. Por certo que, né, aquele jogador que vem superando desafios, ele tem mais facilidade para se adaptar rapidamente ali ao tricolor do que o jogador Ferreira do Grêmio, né? Agora, tudo pode acontecer. De qualquer maneira, se bem construído como um grande reforço para o São Paulo, o Ferreirinha pode não somente ser o dono da posição, como também um dos melhores atacantes no futebol brasileiro. Então faz muito bem o São Paulo, sim, em buscar esse jogador. Ô, Josa, mas aí, veja, o Dorival falou que queria um elenco de 28 jogadores, de fato, 28, 29 jogadores. Acho até que, se ele quiser realmente 28, esse elenco vai ser de até 32 jogadores. Ele não vai conseguir, evidentemente, que seja de 28, não. Mas é um elenco ali, ainda é um elenco muito curto. De qualquer maneira, esse elenco curto, ele vai tirar do ambiente muitos jogadores que não estavam entregando e que não eram ali, não caía na graça do técnico, para ele ser ali completado com jogadores que chegariam e que estariam ali no olhar, na graça do técnico Dorival Júnior. Ou seja, pode ser um elenco muito mais utilizado, né? Pode ser um elenco com vários jogadores bem mais utilizados saindo do banco de reservas do que acontecia até o momento, né? Então acho que pode dar muito certo, né? E, assim, aqueles que falam, São Paulo não tem dinheiro, tal, tá endividado, como é que vai contratar esses jogadores todos, tal? Como é que vai pagar esses jogadores todos e tal? Esse problema está acontecendo no Morumbi há muito tempo, né? São Paulo está sempre endividado, São Paulo está sempre com dificuldade para pagar, porque ninguém sabe como é que o São Paulo consegue lidar com a grana que entra nos cofres do clube do Morumbi, né? Certamente a gestão para esse tipo de situação é das piores possíveis, né? De tal sorte que não dá para a gente imaginar o São Paulo, por exemplo, não contratando, porque a gente vai esperar que o São Paulo acabe com todas essas dívidas aí e passe a pagar os melhores salários. Como o São Paulo teve muito dinheiro entrando ali nos cofres, né, ainda assim a gente teve problema de pagamento de salário. O mês não foi necessariamente de 30 dias. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que se o São Paulo não contratar jogadores, o São Paulo continuará a ter problemas ali para acertar, fazer com que o mês seja de fato de 30 dias. O São Paulo vai continuar a ter dificuldade, na verdade, né, em relação às suas finanças, porque parece que esse problema é insolúvel no Morumbi, né? Parece que nunca vai ter fim. Então, se é assim, se é dessa maneira, não adianta o São Paulo não contratar, não adianta o São Paulo não ir ao mercado. Então, acho que tem que ir ao mercado, até porque se consegue reforçar o elenco aí, pode perfeitamente entregar qualidade, que pode, por sua vez, né, também entregar mais competitividade para a equipe e, por que não, fazer com que a equipe volte a ter conquistas importantes, como foi a da Copa do Brasil, agora de 2023. Tá bom, gente? É isso.